Vida de oração. Resumão da semana. Salmo 116, 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha oração, e eu o invocarei por toda a minha vida. Orarei por toda a minha vida. Você já pensou se você não conversasse com seu amigo durante um longo tempo, seu relacionamento se esfriaria? Com Deus é a mesma coisa. Cedo ou tarde, nos afastaremos de Deus. Vemos pessoas na Bíblia orando de diferentes modos. E vamos ver essa semana como suas orações transformaram sua vida. Porque a oração afeta não só nós, mas também quem está ao nosso redor. A oração é central para o relacionamento sólido com Deus. Quem quer um relacionamento sólido com Deus precisa orar. A oração, domingo. Oração e fidelidade de Daniel. Daniel era sábio porque o Espírito de Deus estava nele. Era muito amado. Mantinha uma forte e permanente ligação com Deus. Quando o rei Nabuco decretou a morte, Daniel buscou a misericórdia de Deus e o Senhor lhe revelou o sonho. E ele orou então assim: bendito seja o nome de Deus para sempre, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele dá sabedoria e entendimento, revela o profundo, o escondido, conhece a luz e as trevas. O Senhor me deu sabedoria e poder e atendeu a minha oração. Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daniel 6,4. Então, quando Daniel soube do decreto do rei para não orar a Deus, mas somente ao rei, então ele entrou em sua casa e no quarto orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, ajoelhado como de costume, e agradecia a Deus. Os inimigos sabiam que Daniel orava e foram juntos para acusá-lo de transgressão da lei de Deus, da lei do rei, porque eles haviam incentivado o rei para fazer esse decreto. Então, diante das dificuldades, Daniel orava 3 vezes ao dia, janelas abertas, ajoelhado, e agradecia. Segunda-feira, a oração ajoelhado é em pé, sentado, é deitado. Quando algo dá errado, você procura um amigo próximo para desabafar. Quando você tem uma boa notícia, buscamos alguém para compartilhar. Com Deus é igual. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Mostra ao diabo a quem pertencemos. O ato físico de ajoelhar-se expressa submissão e humildade. Por isso é importante se ajoelhar. Quando nos ajoelhamos, o coração se rende com mais facilidade a Deus. Veja que Daniel orava em seu quarto 3 vezes ao dia, ajoelhado. Jesus se afastou para o lugar tranquilo e orava ajoelhado. Estevão orava ajoelhado. Pedro, ajoelhado. Paulo, ajoelhado. Davi orou sentado. Elias estava sentado quando pediu a morte. Então, orar em pé era comum nos tempos bíblicos. Nós vemos Jó, vemos outros. E sentados, com o rosto em terra. Então, Jesus orou com o rosto no chão. Passe de mim esse cálice. Algumas pessoas não podem orar ajoelhados. E nem por isso Deus deixa de atender a sua oração. Nós vemos Josafá, os levitas e Jó, todos oraram em pé. E Deus ouviu
as orações. O importante é orar sem cessar. Terça, Enoque mantinha comunhão em oração e atendia pessoas. Então, Gênesis 5, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja que a situação era terrível, a terra estava cada vez mais dominada pelo pecado, e Enoque mantinha oração, comunhão com Deus, retirava-se para passar algum tempo em solicitude, tendo fome e sede daquele que conhecia tudo. Ele queria o conhecimento divino. Os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial do rosto de Enoque. Nós não precisamos ser eremitas ou monges, se afastar de tudo para sermos consagrados. Podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. Ele sempre escuta a oração do nosso coração. Orar em voz audível é interessante, melhor do que orar em silêncio. Pode ser difícil manter a concentração orando em silêncio, e com voz audível temos a impressão que realmente estamos falando com alguém. Então, o importante é orar. Quarta-feira, a oração de Moisés. A caminhada de Moisés com o Senhor, com os altos e baixos. Moisés sempre conversava com Deus sobre o segredo, sobre os êxodos e os fracassos deles. A comunicação era constante e ele era bem direto com Deus. Veja em Êxodo 33, se o Senhor não for comigo, não nos tire desse lugar. E só saberei se achamos graças para contigo se o Senhor vir conosco. Então Deus responde a ele, eu te conheço pelo teu nome, e você achou graças para comigo. Então Moisés disse, então rogo a ti que me mostre a tua glória. E Deus responde, não me verás a face, senão morrerás. Me verá pelas costas, e saberás que a minha glória é bondade e misericórdia. Imagine falar com Deus e ouvir a sua voz com tamanha clareza. Ele vivia quase continuamente na presença de Deus, pedindo sua direção e intercedendo pelo povo que liderava. Moisés intercedia pelos seus familiares, pelo povo. Com relação ao bezerro de ouro, Moisés falou para Deus, não faça mal ao povo. Por que o Senhor vai fazer mal ao povo? Perdoe o povo. Quando Miriam começou a criticar Moisés porque ele tinha uma esposa negra, a Cuxita, Zípora, então houve um problema ali, estavam sendo humilhando com preconceito a esposa de Moisés. Então Moisés orou a Deus para resolver esse problema, e Deus respondeu, sai vocês três aqui do arraial que eu quero falar com vocês. E eles saíram e imediatamente Miriam ficou leprosa, como apodrecendo o seu corpo. E Moisés orou a Deus para que a curasse. Veja que Moisés poderia ter cruzado os braços, mas apressou-se em perdoar, interceder para curar a irmã, e Deus atendeu a sua oração. Então veja, Mateus 5,44, amai e orai pelos vossos inimigos, suportai uns aos outros, perdoar-lhes, perdoa-lhes, assim como Deus vos perdoa. Perdoa o pecado deles, diz Moisés. Quinta-feira, Moisés intercede pela nação, ainda com relação ao pecado do bezerro de ouro, idolatria. Vocês cometeram grande pecado, diz Êxodo 32:31. Mas vou pedir ao Senhor perdão por vocês.
Senhor, perdoa o povo, não os mate, ou risca meu nome do livro da vida. Moisés intercedeu quando o povo teve sede, fome, aflição, quando o bezerro de ouro, e o Senhor me escutou, disse Deuteronômio 9:19 a Moisés. Fiquei prostrado quando os espias retornaram e Deus queria matar os espias. E fiquei prostrado diante do Senhor aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. O Senhor separou a tribo de Levi para o serviço do santuário, porque só a tribo de Levi não adorou o bezerro, e diz que ia matar o resto. Então, durante 40 dias e 40 noites, ficou Moisés em oração. O Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Deuteronômio 10:10. Podemos aprender muito com Moisés. Primeiro, amor profundo de Deus. Segundo, o jornada rumo à terra prometida, confiou no poder, na presença divina. 3, reivindicou suas promessas em favor do seu povo. 4, aceitou as respostas de Deus às suas orações, fosse sim ou fosse não. Um relacionamento íntimo com Deus não significa receber sempre o que queremos, mas devemos perseverar em oração. Quem precisa das suas orações de intercessão hoje? E sexta-feira, sua oração não cansa a Deus. Veja, compartilhar com Deus tudo, alegrias, vitórias, fardos, preocupações, pedidos, necessidades diárias. E em cada provação inesperada, nossos pensamentos se voltem para Ele. Você não conseguirá cansá-lo, sobrecarregá-lo ou deixá-lo cansado. Deus não é indiferente às necessidades de seus filhos. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam a sua mente, pois Ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Não há dificuldade alguma tão complicada para Ele resolver, nenhuma calamidade, ansiedade, alegria, oração sincera, que seja observado pelo Pai Celestial e que lhe desperta interesse. É como se não houvesse nenhuma outra pessoa no mundo. A oração é uma experiência maravilhosa ou um peso para você? Vamos dizer, como disse aqui no verso central para memorizar. Salmo 116:1. Amo o Senhor, porque Ele ama a minha voz.